No vídeo de hoje, eu fui visitar um lugar que dizem ser um dos mais misteriosos do Brasil. Aqui existem formações rochosas e construções de quartzito, fazendo com que um local também fosse conhecido como Cidade de Pedra. Pessoas místicas acreditam que aqui seja um dos 7 portais energéticos do universo. Eu tô falando de São Tomé das Letras. Acontece que eu já estive em São Tomé uns 7 anos atrás, então já conheço bem os atrativos e pontos turísticos mais centrais. Dessa vez eu queria conhecer algo novo e que eu conseguisse entender um pouco mais dos mistérios por aqui. Conversei com o guia local, mas todos os roteiros apresentados por ele eram das cachoeiras e pedras de sempre. Até que eu encontrei esse livro aqui. Esse livro ele foi escrito por Oriental Luiz Noronha, mais conhecido como Seu Tatá. Nele, o Seu Tatá relata algumas experiências que ele teve aqui em São Tomé a partir da década de 70, que foi quando ele veio para cá e depois ele acabou se mudando, fez até uma pousada que ainda existe ali no centro. Eu ainda não comecei a ler esse livro, vou começar a ler daqui a pouco e dependendo do que eu encontrar nele, se eu encontrar coisas interessantes, eu vou tentar ir atrás do que eu encontrar aqui nesse livro. Segundo, eu vou acabar turistando por aí mesmo, indo visitar as cachoeiras e as pedras e enfim. É isso, vamos começar a leitura. Infelizmente eu descobri esse livro um pouco tarde, então eu tinha um curto período para ler e entender se realmente valia a pena buscar o que eu encontrasse nele. Decidi começar a leitura na famosa Pedra da Bruxa, que tem esse nome pois dizem que olhando para essa formação em determinado ângulo, é possível ver a imagem da lateral do rosto de uma mulher que associaram a uma bruxa. Bom, eu só sei que eu segui subindo para começar a ler por lá. Ok, eu sei que não é interessante ficar assistindo uma pessoa ler, então a gente vai pular direto para a parte dessa história onde eu conheci o Danilo. Danilo é um morador de São Tomé, e conversando sobre alguns pontos citados no livro, ele se ofereceu para me mostrar onde ficava um deles, que era bem perto de onde estávamos. Esse ponto é citado como Gruta do Leão, mas por aqui também é conhecido como Toca do Leão, e fica logo no início da cidade. O livro, na verdade, fala que aqui existia uma das muitas pinturas rupestres da região, mas que as pessoas rasparam a pintura e deterioraram o lugar. De fato, o que eu vejo aqui são os rabiscos que nada se parecem com a imagem registrada pelo seu tatá na época e um amontoado de lixo, deixado por turistas irresponsáveis. Após isso, durante a tarde, começou a esfriar muito e eu decidi continuar a leitura na pousada. No fim da tarde, achei que podia ser interessante sair para ver e registrar o pôr do sol de São Tomé, mas o dia estava tão nublado que o único pôr do sol que teve foi esse aí. Depois de entender um pouco melhor sobre os relatos do livro, percebi que alguns dos pontos citados são bem conhecidos em São Tomé. E mesmo sabendo que o primeiro lugar que o livro fala é um local que é proibido de entrar, decidi ir até onde é possível o acesso. Eu estou falando da Gruta do Carimbado. Bom, o primeiro relato do livro do seu tatá fala que ele veio nessa gruta por volta de 1976 e ele veio porque um amigo engenheiro disse que tinha andado cerca de 1 quilômetro dentro da gruta e tinha encontrado algumas pinturas rupestres, então ele veio atrás dessas pinturas, ele queria procurar. Na primeira vez que ele veio, ele andou cerca de 200 metros e aí ele achou uns salões que tinham várias passagens,
entrou em uma passagem, não deu em lugar nenhum, ele voltou, entrou em outra passagem, a luz da lanterna acabou, e aí ele preferiu voltar. Aí ele voltou uma segunda vez, dessa vez com uma cordinha para conseguir ir mais longe, a cordinha acabou. E aí ele voltou uma terceira vez, enfim, ele ficou voltando algumas vezes para ir explorando cada vez mais. Até que teve um momento em que ele voltou, dessa vez já bem preparado para ir mais longe. E aí ele foi andando, ele percorreu bastante dentro da caverna e ele não encontrou pintura nenhuma. Aí teve um determinado momento em que ele chegou em um salão, e nesse salão ele disse que começou a sentir um cheiro de mofo, começou a ficar um pouco mal, um pouco tonto, com angústia, com ânsia. A sensação, segundo o que ele descreveu, foi que ele estava se conformando de que não ia sair dali com vida. Ele veio procurando o caminho de volta até que conseguiu sair. Ele voltou para a cidade e acabou encontrando um dos moradores, e conversando com esse morador ele descobriu que tinham se passado 2 dias desde que ele tinha entrado na caverna. Então ele tinha entrado numa sexta, quando ele saiu já era domingo. Só que uma coisa muito interessante e curiosa que ele mesmo falou foi uma referência que ele usou em relação às pirâmides do Egito. Eu vou até procurar esse trecho aqui no livro para não me perder. Em relação ao que ele sentiu lá dentro, nesse trecho ele diz o seguinte: recordei-me do artigo de uma revista, assim como também de jornais, sobre as misteriosas mortes de cientistas e arqueólogos que pereceram com uma doença misteriosa quando pesquisavam as pirâmides do Egito, entre 70 e 75. Alguns jornais e revistas diziam que era a maldição dos faraós. Outros diziam que dentro da pirâmide havia radioatividade e que os faraós já conheciam e manipulavam naquele tempo o átomo. Só sei dizer que, na época, 90% dos estudiosos morreram, após terem tido convulsões e altíssimas febres não controladas. A medicina conseguiu desvendar o mistério. A maldição das múmias nada mais era do que fezes ressequidas dos morcegos que produzem um fungo, daí a origem da doença. Bom, basicamente dá para perceber por aqui que ele mesmo chegou à conclusão de que o que ele sentiu lá dentro não foi nada místico, né? Muitas pessoas acreditam que existem energias aí dentro dessa gruta do Carimbado e que pessoas não voltaram porque ficaram presas por algum tipo de magia, algum tipo de energia. Enfim, a lenda mais comum é a que diz que essa gruta leva a um caminho que dá até Machu Picchu. A verdade é que essa gruta está interditada. Algumas pessoas dizem que ela foi interditada por conta dos desaparecimentos, aí, porque pessoas misteriosamente desapareceram. Mas conversando com algumas pessoas aqui de São Tomé, eles disseram que teve uma explosão numa pedreira aqui perto e que acabou se tornando muito, muito perigoso. Além do fato, claro, das pessoas se machucarem aí dentro, porque se falta oxigênio e você não tem equipamento, óbvio que é um grande risco para a sua vida, né? Então, enfim, essa gruta está interditada, há várias lendas e mistérios sobre ela. É isso, vamos seguir para o próximo ponto. Para chegar na Gruta do Carimbado, é preciso passar pela famosa Ladeira do Amendoim, lugar onde os carros sobem a ladeira sozinhos, mesmo estando no neutro. Tive algumas tentativas frustradas. Fiquei me perguntando se a falta de equilíbrio na moto era o que atrapalhava ou se eu estava no ponto errado da ladeira. Passou um cara aqui dizendo que se eu quisesse tentar ir depois dessa placa, funcionava. Segundo ele, funciona com os carros. Vamos ver se funciona. Então eu vou tentar de novo, indo dessa vez um pouco mais para trás da placa. Vamos lá. Vou soltar o freio. Ó, soltei. Não tô acelerando nem nada, mas assim, aqui dá uma descida. Vamos ver se ele... até onde vai. Tá marcando 9, 8 por hora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Esse foi o ponto que parou. A imagem do vídeo passa uma falsa sensação aqui. Olhando pessoalmente, essa parte é reta e no final tem uma inclinação, fazendo com que se torne uma leve subida. Então, desse ponto, com a moto lá em cima, claramente ela teria impulso para descer e andar sozinha. Bom, a verdade é que eu fiquei inconformada e decidi tentar de novo. E acreditem ou não, achei o ponto. Pode parecer que eu estou empurrando aí com o pé, mas eu só estava tentando me equilibrar mesmo, para não cair. Mas a explicação mais lógica aí para isso é que isso aqui é um falso horizonte, então a gente tem a sensação de ver uma subida, mas na verdade é uma descida. Sinceramente, eu não tô vendo nada aqui. A única subidinha barra descida que eu vi foi aquela que eu coloquei a moto lá em cima. Aí, enfim, gente, só vindo aqui para vocês terem uma ideia do que é mais ou menos isso.
sabe? E é isso. Vamos pro próximo. Meu próximo destino fica na região de Luminárias, cerca de 25 quilômetros da onde eu estava. Como eu escolhi ir pelo caminho que passa em Sobradinho, decidi fazer um pequeno desvio da rota para conhecer a Gruta do Labirinto. Essa gruta fica em uma propriedade particular e não está citada no livro que eu estou lendo. E pelo que o guia falou, também não existe uma grande história sobre ela. Tem algumas curiosidades. Essa gruta aqui é diferente, ela tem as clarabóias, que são as entradas de luz em cima. É a única gruta que tem essa formação aqui. A única em São Tomé que tem isso? Essa formação, sim. Esse negócio brilhoso é o quê? Mica. Chama mica. É um mineral que tem no quartzito. É uma matéria-prima que o pessoal usa para fazer maquiagem, é um iluminador natural. É uma gruta pequena e que tem esse nome porque nela há várias passagens que levam a caminhos diferentes, mas quase todos eles com uma saída. Bom, eu gosto de conhecer grutas e cavernas, então decidi dar um pulo aí. Saindo da gruta e andando um pouco mais no terreno, a gente chega no Poço Verde. E esse dia estava tanto calor que eu até cogitei entrar na água, mas já era mais de 3 da tarde e eu ainda queria seguir para o destino que eu tinha como objetivo, que era o Pico do Gavião. Bora! Tô vendo aqui no mapa que faltam 900 metros para chegar lá, só que aquela plaquinha ali ó, tá dizendo que são 2,5 km até subir no pico. Eu acho que eu não vou chegar até lá, nem vou tentar, ainda mais pelo horário, são 4 horas já. Bom, eu falei que eu não ia seguir, mas eu vi a estrada não estava tão ruim assim, então eu decidi continuar e cá estou eu. Agora eu acho que começou a complicar, eu vou mostrar aqui. Estão vendo lá a subida? Bom, eu vou tentar fazer ela agora. Se não der, obviamente eu vou parar e voltar. Tem uma placa aqui, ó, dizendo Pico do Gavião. Vamos lá tentar. Olha só onde eu consegui chegar. Cara, esse caminho aqui é muito ruim. De lá pra cá, ó. Muito ruim. Eu dei uma subidinha aqui. Lá na Gruta do Labirinto, o cara me passou o contato de um guia e ele costuma trazer as pessoas aqui no pico. Como eu já estava aqui do lado, eu acabei vindo direto, mas ele disse que qualquer coisa, se acontecesse algo, se eu me perdesse, sei lá, eu podia entrar em contato com esse guia que ele vinha até aqui. Parece que as pessoas costumam se perder muito aqui, então é bom sempre vir com alguém. Tem um caminho para cá, tem um caminho para cá, um pior que o outro. O GPS estava dizendo que eu tinha que virar aqui à direita para chegar até o pico, então eu vou deixar a moto aí e vou seguir a pé mesmo. Bom, esse é meu ponto final. Não vou seguir não. Mas parece que a continuação é pra lá. Ó. Vou voltar. Eu andei um pouquinho até ali em cima e é melhor não ir até o final porque já vai escurecer. Mas basicamente, falando um pouquinho aqui meio rápido para eu conseguir voltar logo, no livro, o que seu Tata relata? Ele veio acampar aqui algumas vezes, então esse era um lugar que ele vinha constantemente para isso. Em uma dessas vezes que ele estava acampando, ele dormiu e acabou sonhando com um ser. Ele relata que esse ser levou ele para uma caverna, uma gruta, e lá acabou mostrando o caminho. O sol tá batendo aqui na minha cara. E lá ele acabou mostrando o caminho onde tinha um portal, e esse portal levava para uma outra dimensão. Tem um relato também de uma vez em que ele estava acampando e aí ele saiu para buscar água e nessa ele acabou vendo luzes e registrou isso em vídeo. E é isso. Dizem que é incrível a vista lá em cima. Eu realmente não vou conseguir chegar hoje, mas eu espero em uma outra oportunidade conseguir chegar até lá. Agora eu vou voltar antes que escureça. Vou tentar ainda ver o pôr do sol em um local lá próximo a São Tomé mesmo. E amanhã eu sigo vendo os próximos destinos. Fui até o Portal do Sol, mas esse foi mais um dia que ficou nublado no fim da tarde e não teve pôr do sol. Na verdade, em seguida começou a chover e entre idas e vindas dessa chuva, passou a noite e a manhã do dia seguinte e o sol só abriu de novo no início da tarde. Enquanto isso, eu pesquisei outros lugares que o livro citava e não encontrei informação nenhuma na internet.
Fiquei até me perguntando se esses eram lugares inventados. Bom, era meu último dia em São Tomé, e como a chuva atrapalhou um pouco meus planos, decidi ir a lugares perto do centro. Só que uma coisa aconteceu. Eu uso meu celular para fazer os vídeos, mas acabei deixando ele cair e um carro passou por cima. A tela até ligava, mas o touch já não funcionava mais, então não daria para filmar mais nada aqui com ele. Decidi filmar o resto da viagem com o celular que uso para GPS. Mas contei tudo isso só para dizer que caso alguma imagem a seguir tenha uma qualidade um pouco duvidosa, esse é o motivo. Aproveitei que isso aconteceu próximo à Gruta do Leão e decidi ir no Mirante de São Tomé. Para isso, tentei fazer o mesmo caminho que o Danilo tinha feito comigo. Acontece que eu acabei errando esse caminho. E já que fui parar em pedras que eu não conhecia, decidi seguir explorando o lugar. Vi isso aqui agora e lembrei que tem uma parte do livro que o seu Tata fala sobre a Gruta do Triângulo. E aí lá ele diz ter visto uns objetos no céu e acredita que essa gruta é um portal. Na verdade eu nem sei se é aqui mesmo, mas eu vi esse triângulo aí que é sentido toca do leão e lembrei. O seu Tata ele relata ter visto tanta coisa aqui que depois ele até ficou conhecido como ser uma pessoa que contribuiu para a história ufológica de São Tomé. Em um determinado momento eu já tinha andado, subido e descido de tantas pedras que eu não conseguia mais achar o caminho de volta até a moto. Só que eu não fiquei preocupada, porque esse lugar é exatamente ao lado do centro de São Tomé, então eu sabia a direção que devia seguir para ir até o centro e de lá andar até onde a moto estava. Bom, o caminho que eu peguei aqui, ó, dá no centrinho, eu vou sair ali. Ou aqui, não sei, vou ver o que tem ali, mas o que eu queria dizer é que, coincidentemente, esse era o caminho que tem uma trilhinha aqui, ó, que vai dar lá no ponto que eu queria chegar, que era aquele, que eu já desisti, né, mas era isso que eu tava procurando no começo, mas agora eu vou seguir, tentar encontrar minha moto. Andei um pouquinho, mas encontrei a moto e segui para o meu próximo destino, que eram as cachoeiras mais próximas da região, começando pelo Vale das Borboletas. Minutos antes do meu celular quebrar, eu tinha conversado com um guia que conhecia exatamente todos os lugares citados no livro. Mas enquanto eu estava aí nas cachoeiras, percebi que ir atrás desses lugares citados era só uma desculpa que eu estava criando para viajar e visitar locais novos. E que na verdade a gente não precisa de desculpa nenhuma para fazer isso. Só a correria da rotina diária já é motivo suficiente para querer fugir do caos, seja para descansar ou sair se aventurando por aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por assistir. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo e até mais.